Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Não sei se você é inscrito no canal, se você não é inscrito ainda nesse canal, faça a sua inscrição. E se você gostar do conteúdo, você dá um like no final, é mais seguro, no final. Você dá um like no final. Mas queridos e queridas, amigos, amigas, nós estamos aqui tratando sobre o final do mundo. O assunto que nós estamos tratando, esse segundo vídeo, atualmente é: o mundo vai se acabar? Se vai se acabar, quando ele vai acabar ou não vai acabar? Então nós estamos aqui falando sobre esse assunto, seguindo uma direção, buscando uma direção segura e que nós possamos conversar com profundidade sobre o assunto, que é um assunto que está na mídia todos os dias, né? Parece que o mundo, o ser humano, ele está sentindo que tem algo diferente acontecendo, e realmente tem. O mundo está vivendo um momento complicado, não é? Nós estamos vendo aí pestes, né? Tivemos aí, há alguns anos atrás, a pandemia, né? Que foi algo terrível, né? Levou muita gente, amigos e parentes, que foram muita gente, uma coisa inesperada e inimaginável para nós e para a minha geração. Nós estamos vivendo, por exemplo, uma guerra que está acontecendo agora na Ucrânia, e a Ucrânia está em guerra com a Rússia, e essa guerra ela está trazendo um tumulto muito grande, porque pode envolver a Europa e envolver o mundo todo de repente. Né? São países potências, que são potências poderosas, que estão se aliando umas contra as outras para defender a sua existência. Nós estamos também com uma guerra, vocês têm notícia e viram, lá em Israel, aquela questão do Hamas e a faixa de Gaza. Ali é outro foco de tensão muito grande no nosso planeta. A gente está vendo, a gente está também acompanhando um tumulto que está havendo ali na região da Caxemira, a Índia, Paquistão, envolvendo a China. O Paquistão é um país que tem bombas nucleares, é uma potência nuclear. A Índia é uma potência nuclear. A China, nem se fala, né? A China é uma potência e estão se degladiando por ali, confusão na fronteira, né, envolvendo muçulmano com hinduísta, é questão religiosa. Então, está uma confusão muito grande, o mundo de tsunami, né, guerra, rumores de guerra. Então, está uma coisa fora do normal. Já acontecia guerra anteriormente, claro que existia guerra, existia tsunami, existia peste, sempre teve peste sim, mas não tanta coisa juntas ao mesmo tempo, na mesma hora, uma atrás da outra. Então nós estamos vivendo esse período, e esse período ali desenvolveu uma preocupação da humanidade com o final dos tempos. Portanto, a gente viu a profecia atribuída a São Malaquias, não é o Malaquias da Bíblia, mas o São Malaquias, um santo da Igreja Católica. O autor do livro diz que achou aquelas profecias. A gente já conversou no vídeo passado. Se você não assistiu, pegue o vídeo passado e veja qual é a fundamentação das profecias de São Malaquias, que a gente viu que não dá para a gente seguir aquelas profecias como base. E nós estamos vendo também outras profecias que estão sendo renovadas nesse momento, que estão sendo consultadas, muito consultadas por causa da situação global. Tem uma profecia que é a profecia de Michel de Nostradamus, conhecido como Nostradamus. Então, Michel de Nostradamus, ele nasceu no sul da França. Ele é francês de origem judaica, seus pais eram judeus. Então, Michel de Nostradamus, ele trouxe várias profecias, e essas profecias elas têm abalado a humanidade. Algumas dessas profecias deram certo e outras não deram certo.
E é interessante se observar que essas profecias de Nostradamus, elas estão muito parecidas com as profecias da Bíblia. Profetas bíblicos fizeram profecias, deixaram profecias, e as profecias de Nostradamus parecem muito com elas. E é interessante que ele era filho de judeu, e o judeu, ele tem por obrigação de ensinar seus filhos a palavra, principalmente o Velho Testamento, né? Então eles são doutores no Velho Testamento, conhecem a Bíblia, conhecem as profecias bíblicas, né? E Nostradamus era filho de judeus chamados novos cristãos. Eram novos cristãos por quê? Porque havia uma perseguição. A igreja mais poderosa na época, com mais força e mais influência diante dos líderes, dos monarcas, era a Igreja Católica. E a Igreja Católica, ela não via com bons olhos os judeus, porque foram os judeus que mataram Jesus, né? Então, é interessante como às vezes as pessoas se avoram melhor do que Jesus, né? Porque Jesus, quando estava sendo crucificado, ele disse: olha, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que estão fazendo, perdoa-os porque eles não sabem o que estão fazendo, né? Mas pessoas, Jesus pediu para perdoar os que estavam matando ele, mas líderes religiosos não aceitam não, e não, eu vou ter que matar. E o judeu foi muito perseguido, pessoal, muito perseguido mesmo. Você viu, a história fala de que eles foram expulsos da Espanha, foram convidados a ir para Portugal, foram para Portugal, lá foram recebidos, não é? Claro que havia o interesse que o judeu tinha muito dinheiro, receberam os judeus. Depois a pressão veio sobre Portugal, e Portugal obrigou os judeus a se converterem e proibiu, como era proibido em outros países de maioria católica, de praticar o judaísmo, né? Então eles foram obrigados a se converter, e muitos se converteram, entre aspas, mas eram chamados de novos cristãos, de cristãos novos, mas não tinha nada disso não. E eu visitei lá em Lisboa um local, que é um local muito triste, né, onde houve um levante da igreja no Largo de São Domingos, lá em Lisboa, e ali foram assassinados muitos judeus, mesmo família, criança, velho, novo, aí foi terrível, né? Então a gente vê que ao longo dos tempos os judeus vêm sendo perseguidos, né? E envolve, claro, né, muitas vezes a desculpa é que ele matava Jesus, e aquela história toda que não tem pé nem cabeça, né? Então, Nostradamus era filho de novos cristãos novos. Ele tinha o conhecimento da Bíblia. E várias profecias dele, algumas se cumpriram, outras não. Tá? Tem um livro que se chama de La Prophétie, ou Le Prophétie, que é em francês, e que foi lançado, e que é das profecias de Nostradamus. Então ele fala sobre o final dos tempos. E uma das profecias que estava muito em voga agora, que foi muito comentada, foi a profecia do Papa Negro. Tem uma das profecias de Nostradamus que diz que o último Papa seria negro. Então havia uma expectativa muito grande que esse Papa, estavam lá esperando se esse Papa fosse negro ou não, de cor negra. Então estavam esperando aí para ver se essa profecia de Nostradamus se cumpria, se o Papa era negro. Mas é interessante que essa profecia, alguns estudiosos diziam que não era a pele negra do Papa, mas que era a vestimenta do Papa, que seria um Papa que usaria a vestimenta preta. E coincidentemente o Papa Leão XIV, ele é, na sua linhagem, né, sacerdotal, ele é augustiniano, eles usam uma bata preta, a vestimenta deles. Agora está de branco, porque é Papa e o Papa veste aquelas indumentárias daquela cor, mas do Leão XIV, as vestimentas deles, originalmente, antes de ser Papa, é preta. Então, vai dar muita confusão, vai dar muito o que falar, mas, queridos, essa não é uma realidade palpável, ou seja, algo que a gente podemos
colocar como aquilo que a gente vai seguir, o do norte que nós vamos seguir para as profecias do final do mundo. Não vamos não por aí não. Sabe por quê? Porque tem vários desses profetas. Vocês lembram, eu acho que 2012, as profecias que o mundo, os maias, que o mundo iria se acabar em 12 de dezembro, se eu não me engano, de 2012. Aí houve uma confusão, todo mundo ficou aperreado, todo mundo preocupado. O mundo vai se acabar em dezembro. E teve gente até que eu acho que vendeu coisa, que ficou esperando o mundo se acabar, porque acreditavam naquela profecia, que era a profecia dos maias, aquele povo que viveu lá na Guatemala, e que pessoas lá descobriram, compraram uma propriedade, descobriram lá um local onde havia aquelas ruínas maias, e encontraram ali umas chamadas estelas. Era uma coisa grande, de cimento bem grande, com as inscrições, não é? de várias inscrições. E encontraram uma entre elas que era de 3,5 metros de altura. E nela havia, quando foram traduzir, havia a profecia do final do mundo. Então se fez o cálculo pelas profecias, por aquilo que estava escrito, e concordaram, foram unânimes em dizer que o mundo iria se acabar ali em 12 de dezembro de 2012. E foi aquela confusão e tal, sei que o mundo não se acabou. As pessoas que fizeram esse levantamento e essa tradução daquelas coisas que estavam numa língua não conhecida, e depois de estudado foi feito o estudo, eles agora alegam que não erraram no cálculo. O cálculo não era 2012. Então vai ser 2087. Então, eu não estou nem aqui. Mas em 2087 vai dar outro rolo daquele. Se todo mundo, se você estiver por aqui, vai ser aquele confusão, não, que o mundo vai se acabar. Mas não sabe se é naquela data. Porque todas essas pessoas, esses profetas que a gente viu e que a gente tem por aí, ele não tem a precisão que um livro tem. Sabe qual é esse livro? E qual é o livro de maior precisão para que a gente possa ir caminhando por ele e ter um norte de nós chegarmos a um estudo mais aprofundado, que se chama a Bíblia, a Palavra de Deus. Aqueles 66 livros ali do Novo, do Velho e do Novo Testamento. Nós temos vários livros e correlatos. E é interessante, o último livro da Bíblia é Apocalipse, daí nós vamos encontrar em Apocalipse o livro, Apocalipse significa revelação, e a gente vai fazer uma comparação com livros do Velho Testamento. E queridos, quando a gente começa a observar a Bíblia, quando a gente começa a ver as coisas e relacionar uma coisa com a outra, a gente vê como a Bíblia ela é correta, como esse livro é bom, como ele é poderoso, como ele é científico e como ele é exato. Todas as profecias da Bíblia, elas estão se cumprindo ou estão se cumprindo. E nós vamos estudar juntos, nós vamos passar um tempo aqui vendo essas profecias da Bíblia. Então o norte que a gente vai tomar, o livro que a gente vai tomar, a direção que a gente vai tomar é a palavra de Deus, a Bíblia. E a gente vai ver se o mundo vai se acabar. Se ele vai se acabar, quando ele vai se acabar, ou quais são os sinais de que o mundo está perto de acabar. Ou se a Bíblia diz que a hora e o dia em que isso vai acontecer ninguém sabe, né? Então a gente vai estudar sobre isso bem direitinho, conversar sobre isso. Podemos até tirar as nossas dúvidas, né? A gente conversar junto, você manda para mim as suas dúvidas, eu procuro. Não vai ser um papo, vamos dizer assim, exato, porque não vai ser
uma concordância geral naquilo que nós vamos falar. Por quê? Porque há várias interpretações de uma mesma passagem. Há várias interpretações de um mesmo texto. Por exemplo, não tocante ao arrebatamento da igreja, que é um assunto que a gente vai falar bastante aqui. Quando a igreja vai ser arrebatada? A Bíblia fala de um período de 7 anos, que é o período da tribulação, dividido em dois períodos de 3 anos e meio, onde teremos a tribulação e a grande tribulação. Então, alguns acreditam que a igreja vai ser arrebatada antes dessa tribulação, no começo dessa tribulação. Outros não, acreditam que Jesus vem buscar a igreja depois que a igreja vai passar por essa grande tribulação. Então, há uma celeuma muito grande. Tem uma passagem que fala do milênio. Então, quando Jesus, a igreja vai antes, uns pensam antes da tribulação, aí vai e volta com Jesus na Batalha de Armagedon, depois aí vai ter um período de 1000 anos de paz sobre a terra. Então, que é chamado de milênio, onde Satanás estará preso. Mas algumas pessoas acham e entendem que não existe milênio, não vai ter milênio, ou o milênio já está acontecendo. Acontecendo, não sei de quando, desde a data tal até tanto. O milênio vai acontecer ou está acontecendo? A igreja vai ser arrebatada antes da tribulação ou depois da tribulação. Então, nós vamos conversar sobre esses assuntos, sobre esse assunto, e eu tenho a minha posição. Como eu falei anteriormente, eu não vou ficar em cima do muro, eu tenho a minha posição, eu entendo que a igreja vai ser arrebatada em X horas e tal. Sobre o milênio, tenho minha posição bem definida, embora respeite as demais opiniões. E a gente vai conversar sobre isso para ver se realmente, se você acha que é da forma que eu penso ou é da forma que o outro pensa, né? Mas nós vamos ver isso aqui, vamos discutir sobre isso. Agora, o que é interessante e importante é que nós estejamos atentos a esses assuntos, porque esses assuntos vão envolver a igreja, vai envolver o povo de Cristo. E nós estamos vivendo num tempo de muito secularismo, infelizmente, dentro da própria igreja. Se alguém disser assim, Jesus, se o anjo chegar e disser a algumas pessoas, Jesus vai chegar amanhã de 6 horas da manhã, com certeza algumas pessoas vão dizer, rapaz, não dá para ele vir no mês que vem não, porque tá tão bom aqui, eu tô com tanta coisa, eu comprei meu carro novo, eu comprei minha fazenda, rapaz, eu investi em um cavalo 4 de milha, mas não dá para, então dá para levar esse cavalo com Jesus? Então vai ser, o mundo está nessa história, é tanto que até antigamente se falava muito Maranata, ora vem Senhor Jesus, e era uma empolgação. Hoje a gente não vê, tu vai ganhar dinheiro, vai cair um carro na tua casa, vai cair não sei o que, toma a chave da casa, não sei o que, lá vai. Mas Jesus está em segundo, terceiro, quarto plano, sei lá, quarto plano, porque o mundo está secularizado, a igreja está envolvida com muita coisa, tanta coisa. Um pastor hoje é complicado, porque o pastor hoje ele é empresário, né? Ele tem que fazer muita coisa, ele tem que dirigir muita coisa, ele tem que pregar que o povo está com a cabeça tudo, e tem que pregar que vai ficar bom, que isso vai, que você pode, que você é poderoso, tal, e se preparar para a vinda do Senhor. O arrebatamento da igreja está num planozinho meio esquecido, né? Mas nós precisamos lembrar isso, nós precisamos falar sobre isso. Eu e você, nós precisamos conhecer esta verdade bíblica que é atualíssima. Essas coisas que estão acontecendo não são de graça, não é coisa que não está acontecendo por acontecer, não. Está se cumprindo a palavra de Deus. A ciência está avançando de uma forma tremenda. As coisas estão acontecendo. As cortinas estão se abrindo.
Quem é o anticristo? De onde ele vem? Vamos ver tudo isso aí. Então, é uma alegria ter você aqui nesse canal e que você possa estar também conosco no nossa próxima reunião ou no nosso próximo conteúdo, para que a gente possa já iniciar seguindo a palavra de Deus, seguindo a Bíblia Sagrada, para que nós estejamos com a Bíblia tentando ou chegando a entender mais ou menos quando serão essas coisas e quando essa terra vai passar. Um dia ela vai passar. A resposta é essa. Vai passar, vai acabar. Quando e como estaremos preparados para este momento? Que Deus nos abençoe, que Deus nos proteja, que nós tenhamos sabedoria de aprender e estudar a palavra de Deus. Um abraço para todos.